Aleluia. Quem está feliz de glória a Deus? Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Mais uma terça profética na presença do Senhor. Espero que depois desse mover, você tenha com o coração incendiado para receber uma palavra profética sobre a sua vida. Aleluia. Quando estava preparando essa mensagem para pregar aqui hoje, eu perguntei ao Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja, Senhor? Deus me respondeu. Ele falou comigo, filho, fale para a minha igreja sobre um fundamento do profético, sobre a importância da santidade para se atuar no profético. Eu falei, amém, Senhor. Vou falar sobre isso. Essa pregação toda foi, para achar bem, baseada no livro do apóstolo Robson, Ativação Profética. Infelizmente não temos mais disponível na livraria, mas eu creio que em breve estará disponível para venda novamente. É um livro excelente. Quem não tem, peça emprestar a seu irmão. Provavelmente ele deve ter do seu lado. A importância de nós nos mantermos num fundamento é que toda casa, quando ela deve ser construída, ela deve ser firmada sobre fundamentos. Pode baixar um pouquinho o retorno, por favor? Baixar um pouquinho. Toda casa, quando ela é feita, ela deve ser feita debaixo de fundamentos. Se não há um fundamento para uma casa, ela não fica de pé. Jesus, quando ele disse a parábola dos alicerces, ele disse sobre o alicerce que estava firmado na rocha e o que estava sobre a terra areia. Aquele que estava sobre a areia, sobre a terra, não sobreviveu às adversidades, mas o que estava sobre a rocha prevaleceu nas adversidades. Agora você me pergunta, Tiago, mas qual é a diferença de um firmamento firmado na rocha e um firmamento firmado na areia e na terra? Lá em... Peço se puderem abrir para a minha Bíblia, aqui no televisão. Só um minutinho. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. É muito bom profetizar, é muito bom receber uma profecia, é muito bom ser usado para a vida do nosso irmão, mas se a gente não souber fazer isso da forma correta e de uma forma fundamentada e santificada, mais terá prejuízo do que edificação. Vamos ler aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Ou seja, pode voltar. Ou seja, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aos apóstolos e aos profetas foi confiada essa honra de carregar esse fundamento para a igreja, igual o nosso apóstolo neste lugar. Ele entregou um fundamento para nossas vidas neste lugar. Mas esse fundamento, apesar de ser confiados a eles, vem de alguém maior. Diz assim, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Ou seja, todo fundamento, ele deve ser firmado na pedra angular, que é Jesus Cristo. Se há algum fundamento que não está firmado nele, é como palha e se queimará, como diz lá em Mateus. Se queimará no primeiro fogo da adversidade que vier. Aqui no livro do apóstolo, bem lá na seção 2, ele fala a importância da retidão e da justiça quando a gente vai atuar no profético. Hoje eu decidi falar sobre esse assunto também por ser uma terça profética. E é muito importante nós aprendermos a atuar com santidade em tudo o que fizermos. Porque, na verdade, só quem verá o Senhor quem é santo. Quem subirá perante o monte do Senhor, senão aqueles de mãos limpas e puros de coração? Ele nos chama para ser santos, como Ele é santo. Então, se você não entra num caminho de santidade, se você não entra num caminho que você está disposto a render o seu coração e viver uma vida santa, esse caminho que você decidiu seguir está errado. Você irá tropeçar. Só existe um caminho, a qual Jesus nos assegura que seremos protegidos por Ele, que é o caminho da santidade. Porque Ele nos chama para ser santos, como Ele é santo. A importância de nós vivemos uma vida debaixo da santidade do Senhor é porque, quando nós entendemos isso, nós podemos viver além, podemos viver o sobrenatural. Porque só vive o sobrenatural quem está vivendo em santidade. Deus, Ele usa quem estiver disponível,
quem ele quiser. Lá em Isaías, ele diz do Ciro, rei Ciro, que foi um grande perverso, que foi rei da Síria, chama ele de meu servo, meu ungido. Ele usou um grande rei que era perverso, que até ajudou o povo de Israel, mas era um rei perverso, fez muita perversidade. Mas, por ele ter feito bem por Israel, Deus chama ele de ungido. Deus ele usou uma mula para falar com Balaão. Se ele usou uma mula, quem dera nós. Mas Deus ele não quer somente um vaso que esteja somente de passagem. Ele quer que você se torne um vaso de habitação. Você não foi chamado, você não foi criado, você não foi moldado para ser somente um vaso em que num momento específico, num momento de necessidade, ele vai te usar. Amém por isso. Mas se você quer ser um vaso de honra, se você quer ser um vaso fundamentado, um vaso feito nas mãos do oleiro, você terá que ser um vaso de habitação. Um vaso que você, a todo momento, não somente será usado nesse momento no profético, estou sendo usado aqui no profético na igreja, mas ele quer que a todo momento você viva o profético na sua vida. Viver o profético não é somente profetizar, não é somente liberar uma palavra profética, meu irmão, não é isso, não. Faz parte. Mas o verdadeiro profético é você ter uma vida no Espírito, uma vida de santidade, uma vida que você chega na sua casa, você olha para sua esposa, vocês estão em guerra, vocês estão brigando, está acontecendo de tudo. Mas você sabe quem está dentro de você, o Espírito de paz. Esse é o verdadeiro profético. Em Apocalipse diz que o Espírito de Cristo é a verdadeira testificação do Espírito profético. Então, se você tem vivido no profético, mas não tem testemunhado o próprio Cristo, existe algo de errado com o seu profético. Ele pode estar contaminado, ou ele pode estar firmado num fundamento errado. Por isso a importância de nós firmarmos os nossos fundamentos na santidade do Senhor. O apóstolo Robson ele cita três fundamentos muito interessantes, que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, que são 3 fundamentos excelentes para a igreja. Existem muitos tesouros que o apóstolo preparou nesse livro, e um deles são esses. Ele diz que existem quatro coisas que podem estar no nosso profético. A primeira delas é a humildade. Se nós não formos pessoas humildes, nós não experimentaremos o verdadeiro nível do profético. Porque o profético, o verdadeiro profético é o testemunho de Cristo. Está para aqueles que se rendem e que de todo o coração se entregam à dependência do Espírito. A humildade, ela é a chave para acessar as regiões mais altas no Senhor. Como disse nosso apóstolo, há muito tempo atrás, nosso apóstolo ele pregou uma temporada, não sei quem já pregou essa parte, que ele pregou sobre humildade e orgulho, essas 2 vertentes. Ele disse uma frase de outro escritor, que aquilo marcou minha mente. Eu falei, meu Deus. Ele disse assim, o quanto de orgulho que você tem é o quanto de Satanás existe em você. E é verdade. Se o quanto de orgulho tem na sua alma, é o quanto Satanás ainda opera dentro de você. E o quanto de humildade que você tem, é o tanto de Cristo que você tem dentro de você. Então, quanto mais humilde nós nos tornamos, mais o Espírito profético, mais o Espírito da glória, ele se apodera de nós. Coloca para mim Mateus 5:5. Existe uma chave muito interessante nesse versículo, que é uma chave para nossas vidas. Que se pegarmos ela para nós viveremos um grande nível no Senhor. Diz assim, bem-aventurados, ou, em outras palavras, felizes, abençoados, prósperos, os humildes, porque herdarão a terra. Ele diz aqui, é interessante, ele não diz porque tomarão posse, porque lutarão pela terra, mas herdarão a terra. A herança, ela é dada sem esforço. Você recebe porque você é filho de alguém. Então, aos humildes está reservado as mais ricas heranças. As mais ricas, mesmo que você não tenha lutado significativamente por aquilo, mas por herança você herdou. Coloca para mim Efésios 1. Existem bênçãos maiores do que essa. Efésios 1. Ele diz, essas bem-aventuranças, elas continuam em nossas vidas. São bem-aventuranças que nos auxiliam, nos fortalecem em todos os momentos de nossa vida. Nós temos que ter a mentalidade de que uma profecia, de que algo que nós profetizamos, ela passa pelo nosso interior. Quando Deus fala conosco, Ele passa por nós. Nosso apóstolo já explicou isso. E quando Ele passa por nós, se nós não formos um vaso santificado, um vaso puro e santo para entregar aquela palavra profética, muitas vezes aquilo pode sair contaminado. Aí está o grande perigo. Por isso precisamos ser vasos de honra, vasos santos e preparados para receber a unção de Deus.
Quem aqui quer ser ungido por Deus? Quer profetizar, quer pregar uma palavra com ousadia, quer liberar uma palavra profética em santidade? Porque a palavra profética tem um poder sobrenatural. Olha aqui, ó. Paulo aposta que Jesus, pela vontade de Deus, pode passar? Graça, pode passar? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pode passar? Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O seu maior chamado em sua vida não é ser um profeta, não é ser um apóstolo, um pastor. O seu maior chamado é ser santo. O seu maior chamado que já foi predestinado antes da fundação do mundo para você é para você ser santo e irrepreensível na presença do Senhor. Os dons, a sabedoria, isso vem como consequência da santidade. Pode passar. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Pode passar? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente, no amado. Ele nos outorgou gratuitamente. Pode passar? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça de Deus. Existem riquezas que o Senhor quer entregar para ti. Existe algo mais além do que uma simples palavra que você vai entregar para alguém. Existe algo mais além do que simplesmente receber uma palavra, alguém profetizou para mim. Existe uma riqueza da graça, uma riqueza da glória, e isso é a manifestação do Espírito profético em sua vida. Quando você entende, quando você mergulha nas camadas profundas do Senhor, quando você conhece o Senhor e pode testificar de Cristo para outra pessoa, essa é a maior atuação do Espírito profético. Sabe onde o Espírito profético ele mais atua? É nas ruas. Porque é lá que você tem que testificar Cristo para aquelas pessoas. Se você não tiver um espírito profético para liberar Cristo para aquelas pessoas, nada valerá somente uma palavra de conhecimento, nada valerá somente uma palavra de sabedoria sua. Porque na própria palavra diz que a lei ela mata, mas o espírito ele vivifica. Então se você não entrar na dimensão do espírito, na dimensão que você vai olhar a palavra não somente como conhecimento humano, mas como um espírito e vida para você, você não encontrará a verdadeira vida em Cristo Jesus para você. O Espírito profético ele veio para quebrar cadeias, ele veio para trazer libertação, ele veio para libertar a sua alma, ele veio para libertar a sua mente. Como diz em Romanos 8, que nós devemos renovar a nossa mente em Cristo, e isso é auxiliado pelo Espírito profético. Ele quebra cadeias em sua vida. Mas a principal obra que ele vai fazer em você é gerar o testemunho de Cristo em sua vida. Ele gerará um testemunho tão forte em você, que as pessoas olharão para você e você estará, meu Deus, tem algo diferente nele. Tem algo diferente em você, em você, em você. É a luz do Espírito. Essa luz é o verdadeiro Espírito profético que brilhará em sua vida. Não se engane. Não ache que somente uma palavra bonita, uma palavra que revela seu CPF, algo muito profundo. Isso talvez não irá trazer a verdadeira transformação para você, senão a verdadeira enxertação. Que Cristo ele diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira de Cristo. Então, o que vem a ser enxertado em nós, o verdadeiro significado de que é ser um cristão, que pequenos cristos. Nós fomos chamados para sermos pequenos cristos nesta terra. Se você não tem sido um pequeno Cristo, você deve pensar nas suas ideias, deve pensar, Senhor, aonde eu tenho errado? Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso manifestar mais a Tua glória na minha vida? Aonde eu posso manifestar mais da Tua presença? Narahassu, vamos orar em línguas. Naramahassu, libera Teu Espírito. Naramahassuria kabahasaramakassi. Ramakassuya makadarahasarabakaya. Ramakassuya makadarahasura makadarahas. Ramakassuria makadarahassuria makadarahas. Ramakassura makadarahasiri kamadarahas. Aleluia. Desde o início do culto é dito sobre um rio. Os rios que descem do trono do Senhor. Esses rios eles lavam, esses rios eles purificam, esses rios ele enche. E é esses rios que pode colocar dentro de você, que te lava, que lava a sua mente, seu coração, que pode colocar sobre você o verdadeiro Espírito de Cristo. O próximo princípio que o apóstolo diz aqui no livro, que ele deixa para nós, um dos grandes problemas na esfera da profecia hoje está na falta de humildade, a qual eu disse antes, diante de Deus. Na ausência da sensibilidade do Espírito. A ausência da sensibilidade do Espírito. Nós devemos ter um coração humilde
para nos rendermos e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem aqui teve que Deus usar 10 profetas, Deus teve que se levantar, liberar um anjo, mostrar para você, usar 10 pessoas diferentes até você entender e obedecer o que Ele queria fazer na sua vida? Eu sou o primeiro. Quem nunca foi teimoso com Deus? Eu fui o primeiro. Todos nós já fomos teimosos uma vez na nossa vida. Todos nós não queremos obedecer uma palavra de Deus, nós não fomos totalmente sensíveis à presença de Deus. Mas se você quer ter uma plenitude em sua vida, se você quer ver uma plenitude do espírito profético e verdadeiramente caminhar com o espírito de profecia em sua vida, você deverá ser sensível ao Espírito Santo. Você deverá ser sensível a que o Espírito quer falar ao teu irmão que está ao seu lado. Você deve ser sensível ao que Deus quer falar a uma pessoa que está à sua frente. Quando nós somos ignorantes, às vezes nós estamos na rua. Eu admiro muito o diácono Lório porque ele tem muito esse costume. Nós estamos perto de uma pessoa, nós sentimos que temos que falar algo com ela, deixar uma palavra, na rua mesmo, uma palavra para um não crente, mas a gente não deixa por medo ou por vergonha. Mas enquanto nós deixarmos esse espírito de covardia, esse espírito de medo, nos tomar posse de nós nunca avançaremos, porque Cristo não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. E esse espírito de ousadia quer somar a sua vida. Ele quer te tomar por inteiro, para que você possa pregar a palavra com ousadia, para que você possa, através das suas mãos, se manifestar a cura do Senhor, a libertação do Senhor, o agir do Senhor através da sua vida. Igreja, você não foi somente chamado para estar sentado num banco, para estar ouvindo palavras sempre, não é isso. Deus te chama para ir além. Você precisa ir além de onde você já foi. Você precisa experimentar na sua vida o que é ser chamado por Deus. Você precisa experimentar um pouco do fogo do Espírito na sua vida, porque o fogo ele vai te avivar, o fogo ele vai te levantar, o fogo vai quebrar os grilhões das adversidades em sua vida. Não deixe que a dor das adversidades, a dor das preocupações, aquilo que tira a sua paz, roubar a plenitude de Cristo em você. Não deixe que o fulgor do Espírito seja apagado em você. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então não deixe que as preocupações do seu dia, que aquilo que o Satanás tenta colocar contra você, roube a plenitude do Espírito da sua mente. Nós precisamos entender que uma vida no Espírito nada mais é do que uma vida rendida a Deus. Como disse aqui um dos fundamentos proféticos, a sensibilidade ao Espírito. Essa é a verdadeira vida no Espírito. A partir do momento, nosso apóstolo ensinou isso, que a partir do momento que você perde a sua paz, a partir do momento que você chega no local e você não está mais no controle da sua paz, você já saiu do seu espírito. Então hoje você tem que procurar encontrar no seu coração a rocha que firme a sua paz. Porque ele diz que ele é o nosso firme fundamento, que nós devemos elevar os nossos olhos para ele, de onde virá o nosso socorro bem presente é o próprio Cristo. E esse socorro bem presente está disponível para você hoje. Esse socorro bem presente está disponível para a sua casa, para a sua família. O Senhor quer operar mais. Não limite o agir do Espírito. Não limite o que Ele pode fazer na sua vida. Não limite o que Ele pode fazer através de você. Ele quer usar as suas mãos. Ele quer usar as suas palavras. Ele quer te tomar por completo. Se você não se render à sensibilidade do Espírito, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós não somos insubstituíveis. Se você não cumprir um chamado de Deus na sua vida, infelizmente Ele terá que levantar outros. Se você não se render à presença de Deus, se você não colocar o seu coração para o que Cristo te chamou nesta terra, se você não procurar o que Deus te chamou neste lugar, você está perdendo muito tempo. Você precisa entender que Deus ele não tem só uma migalha, Ele te chama de filho para você sentar na mesa. Ele tem um alimento sólido, Ele tem algo profético para a sua vida, Ele tem algo que Ele quer manifestar sobre o seu coração. Escute, você não foi chamado para cair. Às vezes nós olhamos para as pessoas, nós vemos pessoas derrotadas que só reclamam dos problemas, mas não entenderam que o justo, mesmo se ele cair uma vez, 7 vezes ele se levantará. Você foi chamado para levantar, você foi chamado para a vitória. Você foi chamado por Cristo, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam mais segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito e vida. Existe uma lei que está subjugando a sua vida e a lei do Espírito e vida. Ela veio trazer vida sobre você. Sabe, se formos analisar as leis do Brasil, nossa nação, uma Constituição, que é o conjunto de leis, só pode ser revogada se for chegada uma nova. Nesse mesmo versículo, coloca para mim Romanos 8:1.
Nesse versículo ele diz que essa lei da carne que outrora estava sobre nós, ela foi convergida em outra lei, a lei do Espírito e vida. Então, quando chega uma nova Constituição, a antiga ela tem que ser retirada. E em qual momento, Tiago, isso pode acontecer? Somente quando há uma revolução. Somente quando algo na nossa nação aconteceu uma mudança muito drástica. Isso de acordo com a lei. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode passar? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei da morte que subjugava sobre a sua vida, ela foi retirada e foi posta uma nova constituição sobre você. A lei do Espírito e vida. E essa lei te diz hoje que já nenhuma condenação há sobre ti. Ela diz sobre ti hoje que Cristo ele te escolheu para você se levantar, para você obter vitória, para você avançar pela sua casa. Você entende que o Espírito profético, ele te levanta, ele te fortalece, não somente para você. Você não foi levantado para você, você foi levantado para uma nação. Você foi levantado porque existe um propósito nessa terra para ser cumprido em sua vida. Não minimize a sua vida. Não ache que você, por menor que você seja, Cristo, ele chama você para um chamado, para um desígnio nesta terra. Existe algo enorme, existe algo grande que Deus preparou para você nesta terra. Porque maior são os pensamentos de Cristo a respeito de vós do que os nossos que são pequenos. Os planos deles são muito mais altos do que os nossos. Enquanto nós não pararmos de olharmos para os nossos planos e olharmos para o que nós achamos, nós não viveremos a plenitude de Deus. Nós precisamos entrar numa vida no Espírito, uma vida de rendição ao Espírito. Isso tudo que eu estou te falando é uma vida para você entender a ter sensibilidade do Espírito. Porque quanto mais você ouve a verdade, mais os seus ouvidos são abertos, mais você entenderá a vontade de Deus para você. Você somente será rendido na dimensão de Deus quando você entender quem Ele é. Então aprenda, entenda que Cristo Ele te ama. Cristo Ele morreu naquela cruz. Não duvide desse amor. Não tenha dúvida do que Ele fez naquela cruz. Porque João 3,16 é um versículo tão conhecido por nós, mas nós negligenciamos ele várias vezes. Porque Deus nos amou de tal maneira, que amor é esse? Que nem a morte, nem principados, nem guerra, nem conflitos pode nos separar desse amor. Esse é o entendimento do verdadeiro espírito profético. Eu quero que a partir de hoje, quando você profetizar para alguém, você entenda que você não está profetizando somente uma palavra, você não somente estará liberando algo, somente uma palavra bonita, uma palavra que vai mudar o futuro dela. Não, você está liberando Cristo. Você está liberando o próprio Deus na vida daquela pessoa. E o fruto do seu profético naquela pessoa será o quanto aquela pessoa será transformada. Você crê que você será um canal de Deus para muitas pessoas nessa terra? Aleluia. Diga um aleluia, glória a Deus. E agora acho que um dos mais principais, a falta de compaixão com as pessoas. O nosso apóstolo, ele publicou um corte no Instagram dele, que ele diz uma palavra muito interessante. Você quer que Deus mostre a vida das pessoas para você? Mas primeiro aprenda a amá-las. Deus não irá te mostrar nada de alguém se você primeiramente não entender o amor por aquela pessoa. Muitas pessoas caem num profético errado, num fundamento errado, porque não entenderam o verdadeiro fundamento do amor. Como eu já disse antes, o fundamento do profético é Cristo, e Cristo, Deus é amor. Então, se o que você fala não está pautado em talvez uma revelação que você tenha tido, está causando desconforto em seu coração, não está gerando mais amor, mais compaixão pelo seu próximo, existe algo que precisa ser revisado. Porque existe um fundamento maior. Coloca para mim 1 Coríntios 13. Existe algo maior do que profecias, algo maior do que o nosso falar, algo maior do que nós possamos imaginar, que é o amor de Deus. Esse amor, quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, quando você ama o teu próximo, você olha para ele, você quer o crescimento dele, você profetiza entendendo que você quer que ele cresça, que ele avance, aí sim, você se tornará um vaso confiante para Deus. Aí ele encontrará habitação dentro de ti. Nós precisamos se render ao oleiro nesta noite. Porque nós precisamos entender que aqueles que estão na mão do oleiro são aqueles que estão sendo moldados. E quem está sendo moldado é porque já está preparado para uma obra. Me diz uma coisa, ninguém prepara uma obra se já não tem algo preparado para aquilo. Um oleiro ele não vai preparar um vaso se ele não tem um objetivo para aquele vaso.
Então, se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, sendo moldado, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. É porque Deus tem algo preparado para você. E eu profetizo sobre a sua vida que os desígnios do Senhor, que as profecias que Deus liberou sobre a sua vida irão se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo que a sua casa será salva. Eu profetizo que a sua família conhecerá o Senhor. Eu profetizo que você será um canal de Deus para a sua rua, para a sua cidade. Você será um canal profético para a tua família. Diga um aleluia. 1 Coríntios 13. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente, ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Pode passar. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Pode passar? Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, não existe nenhum benefício real em tudo que você faz com falta de amor. Igreja, você precisa voltar ao fundamento original. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos profetizar mais sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus é aquilo que vai te sustentar nas adversidades. Não é o poder, não é nada, aquele movimento muito forte que vai te sustentar nas suas adversidades, mas vai ser o amor de Deus. Vai ser o Espírito de Deus que vai te consolar em suas fraquezas. É esse amor que te visita nas suas adversidades. É esse amor que te visita quando você está naquela cama chorando, falando, Senhor, eu não aguento mais. Mas aí o amor de Deus, Ele te visita. O amor de Deus, Ele toma o seu coração. O amor de Deus, Ele vai lá e transforma o teu íntimo e faz o novo de Deus. Porque eis que coisas novas Ele tem para nossas vidas. Todas as manhãs, Ele diz que as misericórdias e as bondades deles se renovam para nós. Salmos 23 diz que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Não é só hoje, não é só amanhã, são todos os dias da sua vida. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que preparou uma bênção para você todos os dias, todas as manhãs. Deus, Ele tem muito mais para você. Deus, Ele tem muito mais do que você pensa para você. Deixe que o Espírito profético entre no seu coração e reavive as promessas e reacenda aquela chama a qual Ele te chamou no começo. Lembra daquele primeiro amor que o Senhor colocou aquele fogo dentro do teu coração, que você fazia de tudo para estar na casa de Deus, estar na casa do Pai. Mas esse fogo pode estar sendo apagado, ele pode estar sendo apagado pela água das adversidades, ele pode estar sendo abafado pelas dores do dia. Mas existe um fogo profético, que é a própria manifestação de Cristo, que é o amor de Deus, que promete que irá reacender a chama sobre ti. E esse primeiro amor irá reacender em seu coração. E essa paixão por Cristo irá se levantar em ti. E eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. E outro fundamento que nosso apóstolo enfatiza muito esse, e principalmente na falta de justiça e de integridade com o caráter de Cristo. O que são pessoas íntegras? São aqueles que se reverenciam perante o Senhor e praticam obras de integridade. Existem muitas pessoas no mundo que são pessoas que têm uma certa justiça, que praticam coisas boas. Mas uma coisa eu digo para vocês. Se você ainda não caminha nas veredas de justiça do Senhor, porque Ele diz que a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra é o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Então essa luz que ilumina nossos pés, quando nós colocamos nosso espaço em lugares escuros, uma coisa interessante. O local que nós estamos não nos define, mas nós definimos o local que nós estamos. Quando você pisa em um local de escuridão, se você carrega a luz de Cristo, a integridade de Cristo, essa luz vai raiar. Essa luz ela vai quebrar toda a escuridão que existe naquele local. Se uma escuridão existe no coração da tua esposa, do teu filho, da tua família, seja uma luz para ele. Seja aquele que carregará a sua luz. Pare de reclamar. Seja uma luz para ele. Se você tem medo de se posicionar com Deus como uma luz de Cristo para esse mundo,
Tem uma palavra para você. Que aqueles que são iluminados não podem ficar muito tempo escondidos. Quando Deus ele entrega uma luz dentro de você, Ele não faz nada sem propósito. Essa luz é designada para ser levada para gerações, para ser levado para famílias, para ser levado para nações. Existe uma luz dentro de você. Cada um aqui existe uma luz em especial, específica, que Deus preparou nesta terra e está com você. Existe uma parte profética, existe algo de Deus em você, em você, em você, em você, que talvez nenhum de nós tenha, porque foi exclusivo que Deus te entregou. Deus ele entregou algo exclusivo, algo pessoal para cada um de nós. Existe uma revelação que você tem que pode mudar a minha vida. Existe algo que eu tenho que possa mudar a sua. Então nunca subestime a luz e a integridade que o Senhor quer gerar em você. Nós precisamos entender que, como eu disse antes, Deus ele usa quem Ele quer. Ele não se limita às nossas ideias humanas, isso é verdade. Mas se somente você quer ser um vaso de passagem, que Deus somente te usará pela misericórdia, então você precisa avançar a um novo nível. Deus ele não quer, como eu disse antes, Ele não quer somente te usar pela misericórdia. Ele quer que você seja uma habitação dEle. Uma habitação de Cristo só ficará em vasos santos, em vasos que carreguem a justiça de Deus. Me diga uma coisa, do que adianta nós termos o espírito profético, um espírito de profecia, um espírito com o qual nós temos auxiliado tantas pessoas, mas se nós temos edificado de um lado e derrubado do outro? Nós precisamos edificar não somente na hora do profético, na hora da profecia, mas o nosso caráter tem que corresponder àquilo. O nosso caráter tem que ter algo santo nele. O nosso caráter tem que ser chamado de santo e irrepreensível. Eu quero que você medite nesta noite. O quanto do caráter de Cristo ainda falta ser semeado em você? O quanto vocês têm estado na rua, são pequenos detalhes. Existe uma pregação do Bispo Douglas que marcou a minha vida. Eu sempre pratico isso. Ele diz que ele foi para o supermercado, e ele... A senhora lembra? Que ele foi para o supermercado, e ele trouxe o carrinho com as compras, botou no carro. Quando ele colocou no carro, ele ia deixar o carrinho lá. Mas o Espírito Santo incomodou ele. Leve o carrinho até o local certo. São nesses pequenos detalhes, são nessas pequenas coisas do nosso dia que manifestamos a justiça e a integridade de Deus para nós. São as pequenas conversas, são nos pequenos gestos, são nos pequenos abraços, são nas pequenas palavras que eu libero para a sua vida numa simples conversa. Ali você manifesta o espírito profético. Ali você está manifestando quem verdadeiramente Deus é. Não subestime os pequenos momentos. Não ache somente porque eu estou aqui em cima do altar e está pregando, ali está manifestando o poder de Deus. Não é isso. Posso estar manifestando aqui, mas a maior parte do tempo que Deus ele quer te usar é lá fora, é na tua família, é na tua casa, é com seu amigo, é com seu colega, até com seu cachorro. Vocês sabiam que Deus ele também ama os animais? E às vezes, nós abandonamos, maltratamos eles. Isso é a falta de caráter de Cristo em nós. Nós precisamos de mais de Deus. E Deus, ele só dará mais para aqueles que já têm. E aqueles que não têm, precisam hoje receber de uma luz de Cristo sobre a sua vida. Porque Deus ele só depositará em vasos que já têm algo. A palavra de Deus diz isso. A quem tem, mais será dado. Então, tenha convicção do que Deus te entregou. E Ele continuará derramando mais. Tenha convicção no seu coração que Deus ele não te chamou para cair, mas para você se levantar e profetizar que Cristo é por mim, então nada será contra mim. Tenha convicção no seu coração e diga comigo, e fala para o seu irmão que está ao seu lado, você foi chamado para vencer. Cristo já venceu por você na cruz. Ele diz que o trajado foram os principados, as potestades naquela cruz. A vitória já foi dada. Agora basta ser delegado essa vitória sobre os adversários da sua alma. Essa é a verdadeira manifestação do Espírito profético. É quando a palavra de Deus ela entra no teu coração, ela entra na tua mente e gera uma mudança no seu interior. O que Deus ele anseia em nós? Quem subirá perante o monte santo do Senhor? Senão os de mão limpa e puro de coração. O Senhor tem encontrado um coração puro em ti nesta noite?
Por que você veio hoje para a casa de Deus? Você veio somente para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor? Ou você veio para receber mais de Deus? Ou você veio para receber mais da santidade de Deus? Ou você veio para receber o Espírito profético do Deus Altíssimo? Esse Espírito que santificará e que te dará mais dele nesta noite. Pergunte a si mesmo, por que você tem vindo à casa de Deus? Por que você tem feito a obra de Deus? Nós caímos muitas vezes no engano de fazer muitas coisas, mas se você não faz com Deus, você está perdendo tempo. Podemos fazer para Deus, é muito importante, mas você precisa avançar, ir além do que você já foi e fazer com Deus. Eu digo muito pro pessoal aqui da mídia, quando a gente vai servir ao Senhor, que a gente recebe mais ali trabalhando do que muitas vezes estando aqui parado. Quem trabalha, quem serve ao Senhor sabe disso. Quem já entendeu de coração sabe disso. Que a gente recebe mais. Eu digo por mim, eu recebo mais às vezes trabalhando do que aqui quieto. E é verdade. Porque Deus, Ele é fiel e justo. Ele não vai negar o seu sacrifício. Então, quando você coloca uma lenha no altar, e o altar está santo, vai vir fogo. E o fogo vai incendiar o seu altar. Ele vai incendiar e queimar toda a palha, toda a dúvida, tudo aquilo que te impedia de avançar. Hoje, o fogo santo de Deus vai queimar essas palhas, para que o seu altar venha a ser novamente um altar santo, um altar purificado, um altar a qual o Senhor poderá confiar as riquezas da glória dele na sua vida. Aleluia! Todos que operam no profético devem compreender que a sua vida e testemunho são a sua carta de recomendação. Paulo ele diz que nós somos as verdadeiras cartas de Cristo para essa geração. Nós somos as cartas de Deus. Nós representamos Deus para esta geração. Então, a todo lugar que você vai, você tem que ter a consciência. Você tem que ter a consciência de que Cristo está sendo manifestado através de você. Você verdadeiramente é a carta de Deus para aquele local. Muitas pessoas que nós evangelizamos, que nós tocamos em nossas vidas, a maioria delas não será somente pelo que nós pregamos, mas será pelo que nós somos. Será pela tua atitude, será pelo teu olhar, pela tua ação. Muitos de nossos familiares, quem tem familiares que não são cristãos ainda vão entender isso. Muitos deles, infelizmente, não colocam mais crédito na sua palavra, mas eles valorizam mais o teu agir, a tua ação. E eles verão, quando eles verem em você a atuação da santidade do Senhor, eles verão Cristo. E aquela atuação de Deus trará transformação no coração deles. Vocês são a carta de Cristo para essa geração. A justiça e a pureza devem ser a base do nosso relacionamento com Deus e o princípio para direcionar o dom profético ou o ministério. A voz do Espírito profético é sempre justa e pura. Ela é 100% correta e o seu maior objetivo é levar as pessoas à justiça e à retidão do Senhor, a fim de que todos alcancem um lugar de segurança e de provisão. Entenderam? Que quando nós profetizamos, liberamos uma palavra profética, nós liberamos perfeita proteção e segurança e provisão para aquela pessoa. Ou seja, deixe os rios do Senhor fluir do teu interior. Que esses rios hoje venham fluir do teu íntimo, para trazer não somente para a sua casa, mas para todos que se aproximarem de você. Que você seja um canal de Deus, um canal profético para esta geração. Seja um canal não somente aqui na igreja. Cristo, Ele nos chama para ser um canal. Cartas de Deus para onde nós formos. Para onde você colocar a planta dos teus pés. É designado para ti como herança. É designado para tu tomar posse. Mas será mais fácil. E essa posse só será dada a ti, como eu li em outro versículo. Só será dada de herança a terra para ti, aos humildes, àqueles que se rendem ao Senhor, àqueles que têm vivido uma vida de santidade e que têm se rendido ao caráter de Cristo. Você crê que Deus, Ele pode fazer aquilo que você nem imagina hoje para a tua vida? Você crê que hoje Deus pode liberar uma sentença ao seu favor? Basta somente uma decisão sua, basta somente uma decisão no teu interior, para que tudo possa mudar em sua vida. Cristo, às vezes, ele espera somente uma decisão de nós. Uma decisão para que tudo possa ser mudado em nossas vidas. Ele espera que
eu como filho, você como filha, nós como igreja, tomamos uma nova decisão em nosso íntimo, que a partir de hoje, eu serei uma testemunha, um testemunho de Cristo para essa geração. Se você entender no seu coração que Cristo ele te chamou, não somente para pregar, não somente para louvar, não somente para evangelizar, mas que você venha transformar a vida de uma pessoa, esse entendimento já foi firmado em você. Porque existem pessoas nessa terra que talvez somente você conseguirá transformar. Existem coisas na sua vida, um testemunho, algo que está em você, que somente você conseguirá transformar em outra pessoa. O nosso apóstolo, ele pregou sobre isso uma vez, isso marcou também meu coração, que ele disse que existem coisas em nosso coração que vai marcar outras pessoas que somente nós temos. Somente nós temos. Então existe uma alma esperando por você nesta terra. Existe alguém neste mundo que está esperando você ser testemunha de Cristo para ela. Existe alguém te esperando para ser evangelizado. Existe uma palavra dentro de você que alguém lá fora está esperando para receber da sua vida. Então, mais uma vez eu repito, não menospreze o chamado e o espírito profético que Deus entregou a você. Entenda o seu chamado e entenda o que Cristo quer fazer através de você nesta terra. Aleluia. Viver no profético é andar na retidão, em alinhamento com a atmosfera dos céus, onde o reino de Deus e toda a provisão são liberadas. Coloca para mim 1 Pedro 1,4. Toda a provisão ela está disponível para aqueles que creem e se rendem a Deus. Toda a boa provisão ela estará para aqueles que se rendem ao Senhor. Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada me faltará somente é para aqueles que dizem que o Senhor é pastor deles. Então, se você não submeter a sua alma, não submeter o seu entendimento a ser pastoreado por Cristo, você não irá viver e entender a verdadeira provisão dos céus para a sua vida. Porque Cristo ele diz para nós que nós não teremos falta de nada. Cristo ele diz para nós que nós não teremos falta de nada nesta terra, que Ele é a nossa provisão. Então nós precisamos entrar nesse nível de promessa. Nós precisamos viver as promessas de Deus para nossas vidas. Não podemos mais tardar como igreja em viver o que Cristo preparou para nós. Ora, tendo Cristo padecido na carne, amarmos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que, no tempo que vos resta, não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. Você foi chamado para realizar a vontade de Deus nesta terra. E o Espírito profético que te auxiliará a viver a vontade de Deus para esta terra. Esse mesmo Espírito que te fortalece, esse mesmo Espírito que te vivifica, esse mesmo Espírito que quebra as cadeias e as correntes sobre você, é o mesmo Espírito que irá mortificar a sua carne. É o mesmo Espírito que te fará entender que você precisa de uma mudança. É o mesmo Espírito que irá convencer o seu coração de que você precisa de mais santidade. É o mesmo Espírito que atua em todas as manifestações de Deus. Então, o mesmo Espírito que atua no fogo, que atua na profecia, é o mesmo Espírito que atua na tua santificação, que atua na manifestação de Cristo em você. Deus, Ele quer levantar homens santos para essa geração. Deus, Ele quer levantar homens que verdadeiramente carregarão a santidade e levarão para esses últimos dias uma palavra verdadeira, uma palavra cheia da palavra de Cristo. Cristo, Ele está nos chamando hoje para um novo nível na presença dEle. Você precisa mergulhar em um novo nível nas águas do Espírito. Essas águas que foi dita hoje, essas águas que fluem do trono do Senhor, você precisa hoje mergulhar nessas águas. Você precisa hoje mergulhar nesse Espírito profético, nas águas do Senhor, para que vocês possam entender a plenitude, o conhecimento, a largura do amor de Deus para a sua vida. Cristo, Ele cumprirá as promessas quando você entender de que você já é filho. Ele cumprirá as promessas em sua vida, quando a sua mente não for mais somente uma mente de escravo, uma mente de servo, mas você precisa transitar hoje, renovar a sua mente para uma mente de filho de Deus. Romanos 8:1 diz que renovai-vos as vossas mentes em Deus. Então hoje, desde que o Espírito lave a sua mente, o Espírito renove a sua mente. Deus, Ele quer fazer mais em você.
Ele não se limita somente a um agir neste momento, mas Ele vai agir em todo momento que você abrir o seu coração para Ele. Deus, Ele tem uma mudança, Ele tem uma transformação te esperando nesta noite. A voz profética de Deus é tanto reta quanto justa, e isso se resume em integridade. Deus é justo e Ele quer que persigamos a sua justiça todos os dias, com o propósito de não sermos destruídos pela falta do conhecimento dos seus atributos santos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tendo sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma escada para a sua vida. Ele nos chama para nos crescermos de glória em glória. Cristo, quando ele fez uma oração sacerdotal, antes de ele ser levado aos céus, ele disse para o Pai que nós viemos ser um com Ele e com Deus. Deus, ele nos chamou para ser um com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos chamados para ser um com Deus, um com Cristo. Se você foi chamado para ser um com Deus, então toda a natureza, todo o poder, toda a glória também está disponível para nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, agora atua em nossos corações, para que nós possamos ser vivificados, purificados e cheios do poder do Espírito Santo. Cristo ele quer levantar uma geração de jovens, uma geração de adultos, de idosos, que carregarão o Espírito profético para levar o fogo, para manifestar curas, milagres, mas que também carregarão o agir da transformação de Cristo para esta geração. E eu creio e profetizo mais uma vez sobre a sua vida, que você será um canal de Deus para essa geração. Que você será um canal de Deus aonde você for. Que o Espírito profético tome a sua vida, consuma o teu interior, e que o fogo de Deus consuma toda a palha no teu íntimo. Para que você possa viver a plenitude, a largura e a profundidade do amor de Deus para você. Para que você possa viver todas as promessas em sua vida. Aleluia. E para finalizar, em outras palavras, qualquer coisa que esteja fora do alinhamento da função e da justiça do reino causa uma desordem no meio do povo. Porque a justiça suscita a santidade. E a prática da justiça da palavra de Deus produz fruto de santidade. Tudo em nossas vidas que está fora do fruto da santidade, ali há uma desordem. Todas as áreas da nossa vida que tem uma desordem é porque o fruto da santidade de Cristo está faltando naquela área. Então hoje, pegue as áreas de desordem da sua vida e coloque Cristo nelas. Ele irá arrumar sua bagunça, Ele irá tirar toda a palha, Ele irá tirar tudo aquilo que estava te perturbando. E Ele hoje colocará a paz que excede todo o entendimento, que selará a sua mente e o seu coração. E aonde havia trevas, aonde havia bagunça, haverá a organização de Cristo e haverá paz que excede todo o entendimento para a sua vida. Aleluia. Convido os irmãos a ficarem de pé. Dê uma salva de palmas para Cristo.